Fala galera, sejam bem-vindos! Nesse vídeo eu vou contar e comentar para vocês, para o seu entretenimento, enquanto você tá no ônibus, fazendo seu trabalho no computador, fazendo faxina, etc. O livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A minha edição é da Intrínseca, é provavelmente uma das edições mais antigas de quando o livro lançou no Brasil. O título tá até quase que completamente apagado. E antes da história começar, tem essa dedicatória super fofa, que é para Hayley, que ouviu a história primeiro. Hayley, pra quem não sabe, é a filha do Rick Riordan. Então vamos pro capítulo 1. Sem querer, transformo em pó minha professora de iniciação à álgebra. Como vocês devem saber, se não já tô falando aqui, todo capítulo de Percy Jackson, da série inteira do Percy Jackson e os Olimpianos, que esse livro aqui é o primeiro da série, os títulos são completamente absurdos e ridículos, mas conforme você vai lendo o capítulo, eles fazem sentido. E o livro também começa de uma forma bastante icônica, que é: olha, eu não queria ser um meio-sangue. Se você tá lendo isso porque acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte: feche esse livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre seu nascimento e tente levar uma vida normal. Eu acho que esse é o único livro da saga de 5 livros que parece como se é o Percy falando diretamente que é o Percy conversando diretamente com o leitor, como se a história já tivesse passado. A história inteira é escrita num tempo passado, como se o Percy estivesse recontando os acontecimentos, mas nos outros livros ele não chega a se dirigir para o leitor, falar, ó, que nem aqui. Se você tá lendo isso, porque acha que pode ser um semideus, como se fosse uma carta escrita para um futuro semideus que acaba encontrando a série de livros, eu acho que é uma ideia muito interessante, mas o Rick Riordan, que é o autor, ele acaba abandonando essa abordagem, essa ideia para os próximos livros, porque eles em si vão ficando mais complexos e até um pouquinho mais pesados, então acho que ele acabou abandonando essa ideia por conta disso. Mas voltando ao que Percy Jackson tem a dizer para outros semideuses que podem estar aí soltos pelo mundo. Ser um meio-sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isso porque acha que é ficção, ótimo. Continua lendo. Eu invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. O Percy não gosta mesmo de ser um semideus. É uma característica do personagem que você consegue ver ao longo da franquia inteira, praticamente, de livros. E também ser semideus mesmo é ruim. Não recomendo mesmo. Mas se você se reconhecer nessas páginas, se sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Daí não vai dar, né? Você pode ser um de nós. E, uma vez que fica sabendo, é apenas uma questão de tempo antes que eles também sintam isso e venham atrás de você. Não diga que não avisei. Ok. Já é a 10ª vez que eu tô lendo isso, então eu, pelo menos, sou 100% mortal. Meu nome é Percy Jackson. Tenho 12 anos de idade. Até alguns meses atrás, era aluno de um internato na Academia Yancey, uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova York.
Se eu sou uma criança problemática? Sim, pode-se dizer isso. Eu poderia partir de qualquer ponto da minha vida curta e infeliz para prová-lo, mas as coisas começaram a ir realmente mal no último mês de maio, quando a nossa turma do 6º ano fez uma excursão a Manhattan. 28 crianças alucinadas e Meu Deus do céu, eu não lembrava disso. De quem foi essa ideia? 28 crianças alucinadas e 2 professores em um ônibus escolar amarelo indo direto para o Metropolitan Museum of Art a fim de observar velharias gregas e romanas. Eu sei, parece tortura. Eu queria tanto ir pra lá, gente. A maior parte das excursões da Yance era a mesma. Mas o Sr. Brunner, nosso professor de latim, estava guiando essa excursão e assim eu tinha esperanças. O Sr. Brunner era um sujeito de meia idade em uma cadeira de rodas motorizada. Tinha o cabelo ralo, uma barba desalinhada e usava um casaco surrado de tweed que sempre cheirava café. Talvez você não o achasse legal, mas ele contava histórias e piadas e nos deixava fazer brincadeiras em sala. Também tinha uma impressionante coleção de armaduras e armas romanas. Portanto, era o único professor cuja aula não me fazia dormir. Ok, levava armas romanas. Espero que elas não estivessem afiadas. Eu esperava que desse tudo certo na excursão. Pelo menos tinha a esperança de não me meter em encrenca dessa vez. Cara, como eu tava errado. Lá vai. Entenda. Coisas ruins me acontecem em excursões escolares. Como na minha escola da 5ª série, quando fomos para o campo de batalha de Saratoga. E eu tive aquele incidente com o canhão da Revolução Americana. Uma terça-feira normal para qualquer pessoa. Eu não estava apontando para o ônibus... Eu não estava apontando para o ônibus da escola, mas é claro que fui expulso do mesmo jeito. Espero que ninguém tenha ido para o hospital. E antes disso, na escola da 4ª série, quando fizemos um passeio pelos bastidores do tanque dos tubarões do mundo marinho, eu, de alguma forma, acionei a alavanca errada no passadiço. Por que você foi mexer nas alavancas? E a nossa turma tomou um banho inesperado. E antes disso... Bem, já deu pra você ter uma ideia. Deu. Nessa viagem, eu estava determinada a ser bonzinho. Ao longo de todo o caminho para a cidade, aguentei Nancy Bobofit. Aliás, eu preciso já dar esse spoiler. Os sobrenomes que o Rick Riordan inventa para os personagens dele também, assim, são... É outro nível. Aquela cleptomaníaca ruiva e sardenta, acertando a nuca do meu melhor amigo Grover, com um pedaço de sanduíche de manteiga de amendoim com ketchup. O Grover era um alvo fácil. Ele era magrelo. Chorava quando ficava frustrado. Devia ter repetido o ano muitas vezes, porque era o único no 7º ano que tinha espinhas e uma barba rala começando a nascer no queixo. E ainda por cima era aleijado. Tinha um atestado que o dispensava da educação física pelo resto da vida porque tinha algum tipo de doença muscular nas pernas. Andava de um jeito engraçado, como se cada passo doesse. Mas não se deixe enganar por isso. Você precisava vê-lo correr quando era dia de enchilada na cantina. De qualquer modo, Nancy Bobofit estava jogando bolinhas de sanduíche que grudavam no cabelo castanho cacheado dele, gente, coitado. E ela sabia que eu não podia revidar, porque já estava sendo observado sob o risco de ser expulso. O diretor me ameaçara de
Nossa, o diretor me ameaçara de morte com uma suspensão na escola. Ou seja, sem poder assistir às aulas, mas tendo que comparecer à escola mesmo assim e ficar trancado numa sala fazendo tarefas de casa. Gente, que chato. Caso alguma coisa ruim, embaraçosa ou até moderadamente divertida acontecesse durante a excursão. Ou seja, não podia acontecer nada, né? Eu vou matá-la, murmurei. Grover tentou me acalmar. Tá tudo bem, eu gosto de manteiga de amendoim. Ele se esquivou de outro pedaço do lanche da Nancy. Agora chega! Eu comecei a levantar, mas Grover me puxou de volta para o assento. Você já está sendo observado, ele me lembrou. Sabe que será culpado se acontecer alguma coisa. Quando eu me lembro daquilo, eu preferia ter acertado Nancy Bobofit no ato. Dá um tabefe na cara da menina. A suspensão na escola não teria sido nada em comparação com a encrenca que eu estava prestes a me meter. Um spoiler, opinião minha, se ele tivesse batido na cara dela, ia dar na mesma no final das contas, então ele realmente não precisava ter se segurado até lá, então. O Sr. Brunner guiou o passeio pelo museu. Ele foi na frente em sua cadeira de rodas, conduzindo-nos pelas grandes galerias cheias de ecos, passando por estátuas de mármore e caixas de vidro repletas de cerâmica muito velha, preta e laranja. Eu precisaria ficar um dia inteiro só pra ver uma parte dessa exposição, gente. Eu amo exposição. Eu ficava alucinado só de pensar que aquelas coisas tinham sobrevivido por 2.000, 3.000 anos, exatamente. Ele nos reuniu em volta de uma coluna de pedra com 4 metros de altura e uma grande esfinge no topo. E começou a explicar que aquilo era um marco tumular, uma estela, feita para uma menina mais ou menos da nossa idade. Contou-nos sobre as inscrições laterais. Estava tentando ouvir o que ele tinha a dizer, porque era um pouco interessante, mas todos ao meu redor estavam falando, e cada vez que eu dizia para calarem a boca, a outra professora que nos acompanhava, a senhorita Dodds, me olhava de cara feia. A senhorita Dodds era aquela professorinha de matemática da Geórgia que sempre usava um casaco de couro preto, apesar de ter 50 anos de idade. Parecia mal bastante para entrar com uma moto Harley Davidson bem dentro do seu armário, Jesus. Tinha chegado em Yance no meio do ano, quando nossa última professora de matemática teve um colapso nervoso. Eu não quero pensar porque a professora teve um colapso nervoso, mas... Desde o primeiro dia, a senhorita Dodds adorou Nancy Bobofit e concluiu que eu tinha sido gerado pelo diabo. E a Nancy Bobofit é o quê, hein? Ela me apontava o dedo torto e dizia: "Agora, meu bem", com a maior doçura. E eu sabia que ia ficar detido depois da aula por um mês. Certa vez, depois que ela me fez apagar as respostas em antigos livros de exercício de matemática até meia-noite, eu falei pro Grover que achava que a senhorita Dodds não era gente. Ele olhou pra mim, muito sério, e disse: "Você tá certíssimo." O Sr. Brunner continuou falando sobre a arte funerária grega. Finalmente, Nancy Bobofit, abafando o riso, falou algo sobre o sujeito pelado na estela. E eu me virei e disse: "Quer calar a boca?" Perfeito. Saiu mais alto do que eu pretendia. Às vezes isso acontece, né? O grupo inteiro deu risada. O Sr. Brunner interrompeu a sua história. "Sr. Jackson", disse, "fez algum comentário?" "Não, tá tudo bem aqui no..." "Professor, nada aconteceu, continue por favor." Não foi isso que ele disse.
Meu rosto estava completamente vermelho. Justo. Eu disse: "Não, senhor." O Sr. Brunner apontou para uma das figuras na estela. "Talvez possa nos dizer o que essa figura representa." Olhei para a imagem entalhada e senti uma onda de alívio, porque de fato a reconhecera. "É Cronos comendo os filhos, certo?" "Sim", disse o Sr. Brunner, e obviamente não estava satisfeito. "E ele fez isso porque..." Bom, eu quebrei a cabeça para me lembrar. O Cronos era o deus rei e... Rei? Perguntou o Sr. Brunner. Titã, eu me corrigi. Ele não confiava nos filhos, que eram os deuses. Então, Cronos os comeu, certo? Mas a sua esposa escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra para comer no lugar dele. E depois, quando Zeus cresceu, ele enganou o pai, o Cronos, e o fez vomitar seus irmãos e irmãs. "Eca!" disse uma das meninas atrás de mim. E então houve aquela grande briga entre os deuses e os titãs, continuei. E os deuses venceram. Algumas risadinhas do grupo. Atrás de mim, Nancy Bobofit murmurou para uma amiga. Como se fôssemos usar isso na vida real. Como se fossem falar nas nossas entrevistas de emprego. "Por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos." "Então, dependendo do emprego, isso é relevante." "E por que, Sr. Jackson?" disse o Sr. Brunner, parafraseando a excelente pergunta da senhorita Bobofit. "Isso importa na vida real." "Se ferrou", murmurou Grover. Eu adorei o Grover. "Cala a boca", chiou Nancy, a cara ainda mais vermelha que o seu cabelo. Pelo menos a Nancy também foi enquadrada. O Sr. Brunner era o único que a pegava dizendo algo de errado. Tinha ouvidos de radar. Pensei na pergunta dele e encolhi os ombros. "Não sei, senhor. Se o emprego for numa biblioteca ou em alguma área de humanas envolvendo história ou mitologia ou sociologia, isso pode ser importante." Entendido. O Sr. Brunner pareceu desapontado. "Bem, meio ponto, Sr. Jackson. Zeus, na verdade, deu a Cronos uma mistura de mostarda e vinho." Gente, que nojo. Por isso que ele vomitou. "O que o fez vomitar, as outras 5 crianças, que, é claro, sendo deuses imortais, estavam vivendo e crescendo sem serem digeridos no estômago do Titã. Os deuses derrotaram o pai deles, cortaram-no em pedaços com sua própria foice e espalharam os restos no Tártaro, a parte mais escura do mundo inferior. E com esse alegre comentário, muito feliz, é hora do almoço. Senhorita Dodds, quer nos levar de volta para fora?" A turma foi retirada, as meninas segurando a barriga. Os garotos empurrando uns aos outros e agindo feito bobões. Grover e eu estávamos prestes a segui-los quando o Sr. Brunner disse: "Sr. Jackson." E eu já sabia o que vinha a seguir. Disse a Grover para ir andando. Então me voltei para o professor. "Senhor?" O Sr. Brunner tinha aquele olhar que não deixa a gente ir embora. Olhos castanhos intensos que podiam ter 1000 anos de idade e já ter visto de tudo. "Você precisa aprender a responder a minha pergunta", disse ele. "Sobre os titãs?" "Não, sobre a vida real. E como seus estudos se aplicam a ela." "Ah." "O que você aprende comigo", disse ele, "é de uma importância vital. Espero que trate o assunto como tal. De você, aceitarei apenas o melhor, Percy Jackson." Eu queria ficar zangado. Aquele sujeito me impressionava demais. Quer dizer, claro, ele era legal em dias de torneio. Quando ele vestia uma armadura romana, bradava "Olé!" e nos desafiava, a ponta de espada contra giz, a correr para o quadro negro e citar pelo nome cada pessoa grega ou romana que já viveu, o nome de sua mãe e que deuses cultuavam. Mas o Sr. Brunner esperava que eu fosse tão bom quanto todos os outros
a respeito do fato de que eu tenho dislexia e transtorno do déficit de atenção, e que nunca na vida tirei uma nota acima de C-. Não, ele não esperava que eu fosse tão bom quanto, ele esperava que eu fosse melhor. E eu simplesmente não podia aprender todos aqueles nomes e fatos, e muito menos escrevê-los direito. Uma curiosidade para quem não sabe é que o Rick Riordan ele começou a escrever a história do Percy Jackson porque o filho dele tinha déficit de atenção e dislexia. Então ele criou o Percy Jackson meio como um modelo para o filho dele e um incentivo para fazer o filho dele gostar de ler. Eu murmurei alguma coisa sobre me esforçar mais, enquanto o Sr. Brunner lançava um olhar longo e triste para Stella, como se tivesse estado no funeral daquela menina. Ele me disse para sair e comer meu lanche. Ok, eu não tinha pensado nisso antes, mas provavelmente a menina que morreu era uma semideusa também. A turma se reuniu nos degraus na frente do museu, onde poderíamos assistir ao trânsito de pedestres da Quinta Avenida. Acima de nós, uma imensa tempestade estava se formando, com as nuvens mais escuras que eu já tinha visto sobre a cidade. Imaginei que talvez fosse o aquecimento global. Nossa, se tava ruim na época que lançou Percy Jackson, eu não quero pensar no que tá hoje. Ou qualquer coisa assim. Porque o tempo em todo o estado de Nova York estava esquisito desde o Natal. Tivemos nevascas pesadas e... querido, hoje tá 3 vezes pior. Inundações, incêndios nas florestas causados por raios, e eu não teria ficado surpreso se fosse um furacão chegando. Acho que ano passado teve neve no Texas, aliás, só acrescentando. Ninguém mais pareceu notar. Alguns dos garotos estavam jogando biscoitos para os pombos. Nancy Bobofício tentava afanar alguma coisa da bolsa de uma senhora e, é claro, a senhorita Dodds não via nada. Grover e eu nos sentamos na beirada do chafariz, longe dos outros. Pensamos que, se fizéssemos isso, talvez ninguém descobrisse que éramos daquela escola. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Não falo com eles. A escola para esquisitões lesados que não davam certo em lugar nenhum. Exatamente. Detenção? Perguntou Grover. Não, disse eu. Não do Brunner. Eu só gostaria que ele às vezes me desse um tempo. Quer dizer, eu não sou um gênio. Grover não disse nada por um tempo. Então, quando achei que ele ia me brindar com algum comentário filosófico e profundo para me fazer sentir melhor, ele disse: posso comer essa maçã? Prioridades. Eu não estava com muito apetite, então entreguei para ele. Observei os táxis que passavam descendo a Quinta Avenida e pensei no apartamento de minha mãe. Na área residencial, próxima do lugar que estávamos sentados. Eu não via ela desde o Natal. Tive muita vontade de pular em um táxi e ir para casa. Ela me abraçaria e ficaria contente de me ver, mas também ficaria desapontada. Imediatamente me mandaria de volta para Yancey e me lembraria de que preciso me esforçar mais. Ainda que aquela fosse minha 6ª escola, em 6 anos, e que provavelmente eu seria chutado para fora de novo. Não conseguiria suportar o olhar triste que ela me lançaria. O Sr. Brunner estacionou a cadeira de rodas na base da rampa para deficientes. Comia aipo enquanto lia um romance. Um guarda-chuva vermelho estava enfiado nas costas da cadeira, fazendo aparecer como uma mesa de café motorizada. Eu estava prestes a desembrulhar meu sanduíche quando Nancy Bobofit apareceu diante de mim com as amigas feiosas, imagino que tivesse se cansado de roubar os turistas, e deixou seu lanche, já comido pela metade, cair no colo do Grover.
Pega o sanduíche e enfia no nariz dela. Ups! Ela reganhou um sorriso pra mim, com os dentes tortos. As sardas eram alaranjadas, como se alguém tivesse pintado o rosto dela com um spray de Cheetos líquido. Tentei ficar calma. O orientador da escola me dissera 1.000.000 de vezes: conte até 10, controle o seu gênio. Mas eu tava tão furioso que me deu um branco. Uma onda rugia nos meus ouvidos. Não me lembro de ter tocado nela, mas quando me dei por mim, Nancy estava sentada com o traseiro no chafariz, berrando: Percy me empurrou! Você já tá encrencado mesmo, menino? Dá um tabefe nela. A senhorita Dodds se materializou ao meu lado. Algumas das crianças estavam sussurrando. Você viu? A água parece que agarrou ela. Eu não sabia do que elas estavam falando. Tudo o que eu sabia era que eu estava encrencado outra vez. Aliás, uma curiosidade, essas crianças não deveriam ter visto a água fazendo um movimento esquisito. Então elas provavelmente são clarividentes, que existem mortais que conseguem ver o mundo escondido dos semideuses na história. Provavelmente essas crianças eram esse tipo de mortal. Eu provavelmente não sou, porque eu nunca vi nenhuma coisa bizarra e eu espero que continue desse jeito. Assim que se certificou de que a pobre Nancy, a pobre coitada indefesa Nancy, estava bem, prometendo lhe dar uma blusa nova na loja de presentes do museu, etc e tal, a senhorita Dodds se voltou para mim. Havia um fogo triunfante em seus olhos, como se eu tivesse feito algo pelo qual ela esperara o semestre inteiro. Agora, meu bem, eu sei, resmunguei. Um mês apagando livros de exercícios. Não foi a coisa certa para dizer. Vem comigo, disse a senhorita Dodds. Espere, guinchou Grover. Fui eu que empurrei ela. Olhei para a cara dele perplexo. Não podia acreditar que estivesse tentando me proteger. Ele morria de medo da senhorita Dodds. Ela lançou um olhar tão furioso que fez o queixo penugento dele tremer. Nossa, coitado. Acho que não, Sr. Underwood, disse ela. Mas você vai ficar aqui. Grover me olhou desesperadamente. Tudo bem, cara, disse ele. Obrigado por tentar. Meu bem, latiu a senhorita Dodds para mim. Agora. Nancy Bobofitt deu um sorriso falso. Lancei meu melhor olhar de vou acabar com sua raça e então me virei para enfrentar a senhorita Dodds. Mas ela não estava lá. Estava postada à entrada do museu, lá no alto dos degraus, gesticulando impaciente para mim. Como que ela chegou lá tão depressa? Né? Nada estranho está acontecendo, claramente, mais uma terça-feira normal. Tenho milhares de momentos desse tipo. Meu cérebro adormece ou algo assim, e quando me dou conta, vejo que perdi alguma coisa, como se uma peça do quebra-cabeça desaparecesse e me deixasse olhando para o espaço vazio atrás dela. O orientador da escola me disse que isso era parte do transtorno do déficit de atenção. Era meu cérebro que interpretava tudo errado. Eu não tinha tanta certeza. Fui atrás da senhorita Dodds. No meio da escadaria, olhei para Grover lá atrás. Ele parecia pálido, movendo os olhos entre mim e o Sr. Brunner, como se quisesse que o Sr. Brunner reparasse no que estava acontecendo, mas o professor estava absorto em seu romance. Voltei a olhar para cima. A senhorita Dodds desaparecera de novo. Estava agora dentro do edifício, no fim do hall da entrada. Certo, pensei. Ela vai me fazer comprar uma blusa nova para Nancy na loja de presentes.
Mas aparentemente não era esse o plano. Eu a segui museu adentro. Quando finalmente a alcancei, estávamos de volta à seção greco-romana. A não ser por nós, a galeria estava vazia. Excelente local para um assassinato. A senhorita Dodds estava postada de braços cruzados na frente de um grande friso de mármore com os deuses gregos. Ela fazia um ruído estranho com a garganta, parecendo um rosnado. Mesmo sem o ruído, eu teria ficado nervoso. É esquisito estar sozinho com uma professora, especialmente a senhorita Dodds. Algo no modo como ela olhava para o friso, como se quisesse pulverizá-lo. Você está nos criando problemas, meu bem, disse ela. Fiz o que era seguro, disse. Sim, senhora. Ela ajeitou os punhos do seu casaco de couro. Você achou mesmo que ia se safar dessa? A expressão em seus olhos era mais que furiosa. Era perversa. Ela é uma professora, eu pensei nervoso. Não é provável que ela vai me machucar. Fico olhando. Eu disse, eu vou me esforçar mais, senhora. Um trovão sacudiu o edifício. Nós não somos bobos, Percy Jackson, disse a senhorita Dodds. Seria apenas uma questão de tempo até que o descobríssemos. Confesse, e você sentirá menos dor. Eu não sabia do que ela estava falando. Tudo que eu pude pensar foi que os professores... Foi que os professores haviam descoberto o estoque legal de doces que eu estava vendendo no meu dormitório. Tá, mas não é pra tanto. Ou talvez tivessem descoberto que eu pegara meu trabalho sobre Tom Sawyer na internet sem nem ter lido o livro. E agora iam retirar minha nota. Ou pior, iam me obrigar a ler o livro. E então, exigiu. Senhora, eu não... O seu tempo se esgotou, sibilou ela. Então, algo muito estranho aconteceu. Os olhos dela começaram a brilhar como carvão de churrasco. Os dedos se esticaram, transformando-se em garras. O casaco se fundiu em grandes asas de couro. Ela não era humana. Era uma bruxa má enrugada, com asas e garras de morcego e com uma boca repleta de presas amareladas. E estava prestes a me fazer em pedaços. Ou seja, agora ferrou. E então, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. O Sr. Brunner, que estava na frente do museu 1 minuto antes, foi com a cadeira de rodas até o vão da porta da galeria, segurando uma caneta. Olá, Percy! Gritou ele, como se nada estivesse acontecendo. E lançou a caneta pelo ar. A senhorita Dodds deu um bote para cima de mim. Com um gemido agudo, eu me esquivei e senti as garras cortando o ar ao lado do meu ouvido. Quase virou que nem um Van Gogh. Agarrei a caneta esferográfica no alto. Mas quando ela atingiu a minha mão, já não era mais uma caneta. Era uma espada. A espada de bronze do Sr. Brunner, que ele sempre usava em dias de torneio. Aliás, a espada do Percy, ela provavelmente foi inspirada na frase que diz que a pena é mais forte que a espada, né? Que a pena seria o bico de pena, a caneta tinteiro, ou nos dias de hoje, uma caneta esferográfica. A senhorita Dodds virou-se na minha direção com uma expressão assassina nos olhos. Meus joelhos ficaram bambos. Né, querido? As mãos tremiam tanto que quase deixei a espada cair. Ela rosnou. Morra, meu bem! E voou para cima de mim. Eu desmaiava. Um terror absoluto percorreu meu corpo. Fiz a única coisa que me ocorreu naturalmente. Desferi um golpe com a espada. A lâmina de metal atingiu o ombro dela e passou direto por seu corpo como se ela fosse feita de água.
A senhorita Dodds era um castelo de areia debaixo de um ventilador. Ela explodiu em areia amarela. Meu Deus do céu, se eu fosse o Percy, a senhorita Dodds teria me matado de rinite nessa hora. Reduziu-se a pó, sem deixar nada além do cheiro de enxofre, um grito estridente que foi sumindo e um calafrio de maldade no ar, como se aqueles olhos vermelhos incandescentes ainda estivessem me olhando. Eu estava sozinho. Havia uma caneta esferográfica na minha mão. O Sr. Brunner não estava lá. Não havia ninguém lá além de mim. As minhas mãos ainda estavam tremendo. O meu lanche deveria estar contaminado com cogumelos mágicos ou coisa assim. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Voltei para o lado de fora. Tinha começado a chover. Grover estava sentado junto ao chafariz com um mapa do museu formando uma tenda em cima de sua cabeça. Nancy Bobofit ainda estava lá, encharcada de banho do chafariz, resmungando para as amigas feiosas. Quando ela me viu, falou: "Espero que a senhorita Kerr tenha chicoteado seu traseiro." "Quem?" "Nossa professora." "Duh." Eu pisquei. Não tínhamos nenhuma professora chamada senhorita Kerr. Perguntei a Nancy de quem ela estava falando. Ela simplesmente revirou os olhos e me deu as costas. Perguntei a Grover onde estava a senhorita Dodds. "Quem?" respondeu ele. Mas Grover fez primeiro uma pausa e não olhou para mim. Portanto, pensei que ele estivesse me gozando. "Não tem graça, cara", falei. "Isso é sério." Um trovão estourou no alto. Vi o Sr. Brunner sentado embaixo do guarda-chuva vermelho, lendo seu livro, como se nunca tivesse se mexido. Fui até ele. Ele ergueu os olhos, um pouco distraído. "Ah, é a minha caneta. Por favor, traga seu próprio instrumento de escrita no futuro, Sr. Jackson." Entreguei a caneta ao Sr. Brunner. Não tinha notado que ainda a estava segurando. "Senhor", disse eu. "Onde está a senhorita Dodds?" Ele olhou para mim com uma expressão vazia. "Quem?" "A outra professora que nos acompanhava, a senhorita Dodds, professora de iniciação à álgebra." Ele franziu a testa e se inclinou para a frente, parecendo ligeiramente preocupado. "Percy, não há nenhuma senhorita Dodds nessa excursão. Até onde eu sei, nunca houve uma senhorita Dodds na academia, Yancy. Está se sentindo bem?" Então, galera, depois desse grande balde de água fria que o Percy levou, eu vou terminar o vídeo por aqui. E se você quiser saber a continuação da história, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te notificar quando a gente postar o capítulo 2. Eu sou a Lívia e esse foi o Vou Te Contar, um canal de audiolivros como você nunca ouviu antes.